a gente precisa entender uma coisa. O que enfraquece a gente, não é o mal. Não é o mal que está lá de fora. O que enfraquece a gente é uma cultura podre, apodrecida, que desde muitos anos atrás já vem acabando com a psicológico do ser humano. Vem destruindo a mente do ser humano, vem acabando com a alegria do ser humano. Isso vem de uma forma cultural, devastando toda a nossa sociedade. A nossa cultura, ela é baseada em regras morais que foram estabelecidas através da religiosidade cristã. Uma religiosidade que vem desde a época do Império Greco-Romano, alterando, transformando e destruindo tudo que a gente usava como virtude. O que era a virtude de fato antigamente, hoje em dia se transformou em fraqueza. Porque a gente acabou caindo nas ideias da mídia, nas ideias da religião, porque eles falam pra gente que a gente precisa seguir uma moral, uma lei, uma regra moral. A gente precisa seguir valores específicos que foram estabelecidos exatamente pelo cristianismo. E esses valores, essa cultura que foi difundida através da ideia cristã, que inclusive é a religião predominante no nosso país, cerca de 80, 90% da nossa população é cristã, vem dessa moral dos fracos. Como diria o próprio Nietzsche, né? O cristianismo é a moral dos fracos. Por que a moral dos fracos? Porque ele se fortalece, o cristão, o religioso em si. Eu falo do cristão, de preferência o cristão, porque é predominante, é o que é geral no nosso país. Eles se afirmam em cima da fraqueza do outro. Então ele enxerga a força no outro, ele se sente impotente em relação à fraqueza do outro, e ele tenta enfraquecer o outro. Enquanto o forte está fazendo o contrário, enquanto o forte está lutando para se fortalecer, ele está sendo atacado e enfraquecido pelos fracos que tentam se fortalecer através da fraqueza do outro. Isso por quê? Porque a mentalidade das massas, a mentalidade dessa galera que não tem uma capacidade de parar, sentar, raciocinar, o que os gregos antigamente chamavam de ócio, que era a cessação do trabalho, onde a gente parava, sentava, pensava, raciocinava, desenvolvia a consciência para agir. Hoje em dia não acontece mais. Por causa da densidade populacional, essa massa, essa maioria da massa, cultura de massas que vem sendo levada através dessa moral cristã, através de uma egrégora, de uma forma de pensamento. É uma espécie de demônio, entre aspas, demônio, que na verdade é um pensamento, uma forma de pensamento que vive no mundo das ideias, um mundo abstrato, que vai parasitando a mente do ser humano, deixando ele cada vez mais fraco. A nossa cultura anterior a essa cultura defasada religiosa, ela acreditava no poder das virtudes, acreditava no poder da espiritualidade, não de uma forma separada, como a gente vê no cristianismo e nas outras religiões monoteístas também, que tentam separar aquilo que é sagrado da gente, fazendo a gente acreditar que está em pecado, fazendo a gente se sentir mal em um círculo social, acreditar que a gente está fazendo mal e se enfraquecer. Antigamente, no início, as religiões elas eram animistas. Elas acreditavam que o espírito, o divino, estava em tudo. Então, o mal, na verdade, era uma espécie de desarmonia e não uma força maligna que tomava conta da gente. Os cristãos, eles transformaram a nossa vida em uma vida de pecado, em uma vida fraca, em uma vida improdutiva, impotente, incapaz de agir, totalmente passiva às imposições de uma galera que sabe como ganhar dinheiro, que sabe como controlar, que sabe como manipular a mente das pessoas. Não que essa galera seja do mal,
ou seja controlada por demônios, não. Essa galera, na verdade, é uma galera potente, é uma galera forte, que se vitaliza. Só que ao mesmo tempo em que ela é forte, ela é fraca, porque ela se vitaliza em cima da fraqueza dos outros e não em cima fortalecendo a própria força. Os cristãos, eles transformaram o trabalho em uma virtude. Só que o trabalho, antigamente, antes do pensamento religioso cristão, judaico-cristão, tomar conta da mente das massas, o trabalho ele era visto como um vício. Ele era visto como um vício. E uma coisa de escravos. Então quem trabalhava antigamente era o escravo. Era o escravo. Porque o artista, o artesão, o guerreiro, eles eram pessoas livres, pessoas que lutavam pela virtude do povo, pela virtude do coletivo, pela sociedade em si, pelas pessoas que eles amavam. E não em prol de uma moral podre que já venceu há mais de 2000 anos.